Só após do homem pecar desobedecendo, e olha que era um só mandamento: desse fruto você não vai comer. O pecado passou à natureza humana, a morte entrou na natureza humana, a dor, as doenças e todo tipo de miséria passou a fazer parte da existência humana. E eu chamo a atenção dos irmãos para um dos primeiros sintomas da natureza pecaminosa na existência humana, que foi o se afastar de Deus, ou se distanciar de Deus, ou se esconder de Deus, ou se tornar um alienado a tudo que se chama Deus. Porque em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 6 ao 10, logo após, quando Adão e Eva ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, logo os seus olhos são abertos e eles reconhecem que estão nus e sentem vergonha um do outro, e pegam algumas folhas, cozinham e cobrem a sua nudez. E como de costume era Deus visitá-los no jardim, no final do dia Deus visita Adão e Eva, e quando Deus chama por Adão, quando Deus chama por Eva, eles ouvem a voz de Deus soar no jardim, e o que eles fazem? Se escondem no meio de algumas árvores, no meio de umas folhagens, eles se escondem. E quando Deus fala: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? E ele fala: olha, Deus, quando eu ouvi a tua voz, eu e Eva nos escondemos porque nós estamos nus e nos escondemos por vergonha de o Senhor nos ver desta forma. O primeiro sintoma da natureza do pecado no homem é o afastar-se de Deus, é o se distanciar do conhecimento de Deus, é o rejeitar tudo que se chama Deus. E a ausência do conhecimento de Deus, ou a rejeição do conhecimento de Deus, faz com que o próprio homem, a própria mulher, a própria humanidade produza em si mesmo o juízo. Porque em João, Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, o Filho do Homem veio para que o mundo fosse salvo por ele. Em outras passagens, quando se faz menção do inferno, o próprio Cristo diz que o inferno ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Então Cristo não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo de seus pecados. Mas o próprio homem, a própria humanidade, quando rejeita o conhecimento de Deus, produz em si mesmos a ira e o juízo. Romanos 1, do versículo 21 ao versículo 31, diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, ou seja, apagaram da memória, e em seu coração insensato se obscureceu todo o conhecimento. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves,
e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha só o resultado do negar o conhecimento de Deus. O homem, por não se importar em ter o conhecimento de Deus, ele próprio produz em si mesmo a ira e o juízo.